Mil Anos com Jesus, um livro de Matthew Arvin, publicado pela Base, um livro que vai falar sobre o reino messiânico vindouro. Em outras palavras, como será o tempo quando Jesus retornar pela segunda vez para essa terra? Como será o seu governo nessa terra? Como que será o reino do Messias, o reino do Salvador do mundo? Esse livro é muito interessante, me chamou muita atenção e eu quero compartilhar com você algumas coisas que despertaram mesmo a minha atenção. Por exemplo, tem um capítulo que fala que o tempo está vindo. E o autor ele vai trabalhando esse conceito, mostrando que o tempo desse reino, desse governo de Jesus na terra, por 1000 anos, ele está vindo. Na verdade, quanto mais os dias passam, esse tempo vai aproximando, esse tempo vai chegando mais próximo de nós. E isso é muito interessante porque mostra a urgência, né? Se os apóstolos, se os discípulos naqueles dias lá atrás, há mais de 2000 anos atrás, eles já consideravam que estavam nos últimos tempos, eles já consideravam que estavam na última hora, quanto mais nós nesses dias de hoje. Então esse capítulo me chama muita atenção, mostrando que o tempo de fato está vindo. Um outro capítulo que muito também me despertou foi o capítulo que fala sobre as promessas de Deus. Que o fato de que tudo isso vai se cumprir, que toda essa palavra profetizada, o autor ele faz um trabalho incrível de unir as profecias bíblicas, as profecias declaradas pelos profetas, dizendo a respeito desse tempo, desse reino literal de 1000 anos sobre a terra de Jesus. E o que garante isso? O que garante isso são as promessas de Deus. Eu me lembro logo de um verso que vai dizer que Deus ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que ele se arrependa daquilo que ele falou. Na verdade, quando Deus faz uma promessa, ele empenha a sua palavra e ele faz com que essa palavra de fato se cumpra exatamente como ele prometeu. Tem uma palavra que diz que de todas as promessas que o Senhor fez à casa de Israel, nenhuma delas deixou de se cumprir. E o autor ele trabalha muito esse tema das promessas de Deus e como essas promessas garantem que isso que ele está trazendo aqui vai de fato se cumprir. Um outro capítulo que me chama muita atenção fala sobre Jerusalém como a capital do mundo. É muito interessante esse capítulo, na verdade as escrituras vai falar que Jerusalém, ela é a cidade do grande rei. Ela é a cidade escolhida pelo Senhor para que o Senhor pudesse se revelar, para que o Senhor pudesse fazer o seu nome conhecido e a sua glória manifesta na terra. Jerusalém é esse centro, Jerusalém é essa capital. E é muito interessante pensar, porque nós vemos durante a história uma dura briga, uma dura guerra por Jerusalém. E na verdade por trás disso tem um sentido muito real e muito espiritual. O Senhor escolheu essa cidade, o Senhor tem propósito com essa cidade. E o autor ele vai trazer profecias, ele vai trazer palavras e vai construir entendimento, mostrando que Jerusalém será a capital do mundo, no sentido de que as nações correrão para lá. Hoje nós vemos aí alguns países em eminência, Estados Unidos e outras nações que têm um olhar, o mundo volta o olhar para elas, mas Israel nunca deixou de ser notado também. A verdade é que as profecias dizem que nos últimos dias, quando o Senhor voltar, de fato Jerusalém será um centro onde as nações fluirão para lá, e tem vários porquês que isso vai acontecer e o autor trabalha muito bem esse termo, esse conceito. Um último ponto que eu quero trazer para você e que me chamou muita atenção também é o pré-milenismo na igreja primitiva. Ou seja, existiram cristãos lá no passado que eles acreditavam que de fato o Senhor voltaria. Antes desse reinado de 1000 anos, o Senhor voltaria para a terra, e a partir desse reinado, a partir dessa volta do Senhor, de fato o Senhor governaria de maneira literal. Eu sei que o assunto do fim dos tempos, as últimas coisas, a escatologia, ela tem diversas interpretações. Ela tem várias linhas de interpretações por pessoas sérias. Homens de Deus sérios às vezes divergem no entendimento a respeito das últimas coisas, dos últimos tempos. Mas o que eu quero trazer para você e me chama muita atenção é olhar para trás e considerar que vários homens de Deus, lá no começo da história, eles acreditavam que de fato Jesus voltaria para essa terra e reinaria e governaria por 1000 anos. Bom, eu trago na conclusão aqui desse momento aqui, desse conteúdo para você, que a compreensão desse assunto crítico faz com que toda a Bíblia seja interpretada como uma única história. E é a história que a Bíblia está contando, a história que Deus está contando. Na verdade, esse livro ele traz um fato muito interessante, que esse 1000 anos com Jesus é um tempo de transição entre um mundo caído para uma realidade perfeita e eterna. Essa transição começa quando Jesus volta, e esse assunto faz meu coração queimar mesmo. E eu compartilho com você esse livro, 1000 anos com Jesus, que você, se despertou a sua atenção, possa ler. Eu já quero fazer um convite para você curtir aqui esse vídeo, se inscrever no canal, deixar um comentário aí. O meu objetivo é fazer esses vídeos, esse conteúdo para despertar em você mais desejo pela leitura, porque ela realmente pode transformar a sua vida.